significa que, de alguma maneira, a nossa Suprema Corte de Justiça hoje teve que se haver com a vergonha que vinha passando diante de todas as omissões cometidas durante o julgamento dos processos da chamada Operação Lava Jato. Para nós, tem um significado muito maior, porque isso significa a recondução de Luiz Inácio Lula da Silva a uma candidatura à presidência da República em 2022. A gente sabe que não é só isso, né? Tem muita coisa ao redor, mas juridicamente, quando o Fachin decretou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos, eu costumei fazer a comparação. A gente tinha começado uma corrida de cavalo, e que estava ali a égua da suspeição e o garanhão do impedimento, a gente não sabia qual chegasse primeiro ia vingar. E parece que a égua da suspeição ganhou de lavada a zenha. Com a suspeição, fica anulado o processo do triplex apenas, né? Com a suspeição, na minha opinião, ficam anulados todos os processos que foram conduzidos por Sérgio Moro desde o seu início, independente de que a juíza Gabriela Hatz tenha dado a sentença no caso do sítio de Atibaia. Essa tese foi aventada, inclusive quem o fez pela primeira vez foi o editorial do Estadão há um mês atrás, e parece que alguns dos nossos juristas acabaram mesmo que discordando, repercutindo muito essa tese, mas nós até escrevemos para o Ver o Mundo na época a respeito. Não existe a possibilidade em direito de não ser anulada também a sentença do sítio de Atibaia, porque a juíza Gabriela Hatz, ela somente deu a decisão final condenatória, mas quem conduziu toda a instrução criminal, quem conduziu a oitiva dos delatores, a oitiva do imputado, que era o presidente Lula, das suas testemunhas de defesa, foi Sérgio Moro. Quem decidiu no processo do sítio de Atibaia também foi Sérgio Moro durante muito tempo. Então, obviamente, que a hora que saiu o acórdão do que foi decidido hoje pela segunda turma, Zanin deve interpor embargos de declaração, que é aquele recursinho que o advogado interpõe para sanear obscuridades, eliminar contradições e aclarar a decisão, como tentou fazer um amigo Scuri ali no final hoje do julgamento, até interrompendo a hora que o Gilmar Mendes ia proclamar o resultado. Ele já quis interpor esses embargos ali, a Carmen Lúcia rapidamente esclareceu que não era bem assim, já esclareceu. Então, se ficar alguma questão obscura, a defesa de Lula vai saber o que fazer com relação ao manejo desse recurso de embargo de declaração, mas eu sustento que seria absolutamente contrário ao direito que ambos os processos não estejam anulados diante da suspeição de Sérgio Moro. Tânia, suspende-se, as provas estão canceladas e a investigação, na sua opinião, também ficou maculada pela parcialidade do juiz, ou seja, os processos foram para Brasília, teriam começado da investigação? São duas coisas diferentes. A gente tem que esquecer agora os processos que foram para Brasília, porque não vai ter mais processo em Brasília. Essa era a nossa torcida, para que a suspeição chegasse na frente nessa corrida de cavalos. A não ser que os recursos que doravante forem manejados por todas as partes envolvidas, Ministério Público Federal, inclusive, possam reverter alguma coisa nesse caminho. Não existe hoje um processo contra o presidente Lula. Com a declaração de suspeição de Moro, fica anulado todo o processo que correu aqui. E isso é distinto da declaração de incompetência do Fachin. Sim. Então, precisaria começar tudo do início, desde o oferecimento da denúncia, e eu imagino que a gente já tem até prescrição atingindo isso. Ou seja, em se confirmando isso, sem nenhuma nova surpresa, Lula está livre. Você imagina que tanto no caso do triplex quanto no caso do sítio tem havido prescrição? Como é que se avalia isso, Tânia? Teria que se fazer um estudo. Eu não sou uma penalista, não é a minha área de atuação principal, direito penal, mas a gente tem no Código de Processo Penal toda uma contagem a respeito da prescrição da pretensão punitiva do Estado, né?
e até da pretensão de execução de penas também, quando elas são confirmadas. Então, pelo tempo que já faz que a Operação Lava Jato está durando, teria que ver, um bom penalista vai falar sobre isso, né? Como que faz a contagem dessa prescrição. O presidente Lula tem mais de 70 anos, isso também parece que para a pretensão executória tem alguma influência, né? E se a gente tiver que começar do oferecimento da denúncia tudo de novo, com certeza eles perderam alguns anos aí, não é? Para poder começar tudo de novo, o que seria um pouquinho diferente se fosse decretada, se mantivesse a incompetência do juízo da 13ª Vara, porque daí o juiz de Brasília, que recebe os autos, é quem iria fazer toda essa análise. O Fachin só disse que estariam anulados os atos decisórios, né, daquelas sessões. Sim. Então, no nosso entendimento, atos decisórios é desde a primeira decisão do juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público. Uhum. De qualquer maneira, teria que Tânia, começar a partir daí. Mesmo você não sendo penalista, você sabe que por uma questão de prazo, nem que os processos fossem reabertos, vamos dizer que haja reabertura de processo contra o Lula em Brasília, não tenha prescrito, não daria tempo do presidente Lula ser condenado em 2 instâncias até o ano que vem. A gente já viu o judiciário fazer milagre com relação a Sim. isso, já viu o TRF da 4ª ler, né, uma Bíblia ou 2 Bíblias e meias inteiras e meia inteiras, né? Então a gente nunca pode afirmar com segurança, porque assim não é bom que, com toda a nossa alegria de hoje, a gente também passe a se entregar integralmente na mão do judiciário. É sempre bom confiar aqui com o nosso pezinho atrás, com uma desconfiança. Mas, em tese, sim, isso que você está afirmando é verdadeiro. Não teria tempo. Eu penso que, a não ser que venha um novo jogo muito sujo aí, que a gente não está conseguindo vislumbrar, e a gente sabe que pode vir, mas eu não sei se dessa vez vai ser do judiciário, Lula é candidato ou candidatável à presidência da República em 2022. Vai ser muito difícil tirar Lula do páreo agora pelos meios convencionais, como fizeram já, né? Ele foi tirado pelos meios convencionais. Ele foi tirado em 2018 com um juiz, com o judiciário, com o STF, inclusive, com tudo. E agora, em 2022, com essa retratação, essa espécie de retratação da segunda turma, ainda que eles tenham deixado claro que não tem nada a ver com tudo mais que aconteceu na Lava Jato, a brecha está aberta e fica difícil que o próprio judiciário agora maneje alguma outra armadilha, ainda que, como eu já disse, confiar desconfiando. Eu acredito que Lula será, a não ser que ele não queira, candidato à presidência em 2022. E talvez muito mais gente do que ele queira, inclusive os empresários e todo mundo que está vendo o Brasil ruir nas mãos desses genocidas, hein? Ô, Tânia, você imagina que outros réus da Lava Jato vão aproveitar essa oportunidade também para recorrer contra o Moro? Eu imagino que sim, e é de direito. Eu, se fosse réu, o faria. Se tivesse clientes na Lava Jato, também o faria. É um precedente, né, que se abre com relação a um juiz em relação ao presidente Lula. Teve uma suspeição declarada hoje, né, em última instância, e isso macula o juiz, a sua honra, a sua moral, a sua integridade e a sua competência. O Gilmar Mendes hoje disse muito bem, com todas as letras, né? Você compraria um carro de Sérgio Moro? Você contrataria Moro e Dallagnol como advogados? Então, todo mundo que foi julgado por Moro na Lava Jato, acho que tem o direito agora, e os advogados dessas pessoas têm o dever de arguir também a suspeição, né, de acordo com cada caso concreto, obviamente, mas tem que aproveitar, sim, esse precedente. Finalmente, Tânia, no caso do Lula específico, nos 2 casos do Lula especificamente, você acha que cabe, pelo fato de que ele ficou 580 e tantos dias preso, cabe ele pedir uma indenização ao Estado? Cabe sim, Azenha.
E aí existe até uma discussão, porque eu penso que caberia a ele pedir uma indenização ao Estado no caso da declaração de incompetência do juízo, porque o Uhum, juízo é o Estado juiz. uhum, Ainda que Sérgio Moro fosse, enquanto juiz condutor dos seus processos, juiz parcial, juiz que se corrompeu junto com a acusação, um representante também do Estado juiz, eu iria até um pouco mais além. Eu penso que agora cabe, inclusive, para além de um pedido de indenização do Estado brasileiro, Lula também pode processar Sérgio Moro. E aí a gente tem uma inversão aí das coisas, né? Porque a Terra é redonda, o mundo não gira, capota, e Moro pode ser réu em processos movidos agora pelo presidente Lula. Tenho certeza que a defesa de cíveis Lula e vai saber criminais ou manejar não? isso. É o Cíveis que e eu ia te criminais? dizer agora. Eu tenho certeza que a defesa de Lula vai saber manejar tanto os processos cíveis quanto os processos criminais nesse caso. E nós vamos Uhum. esperar por isso com ansiedade. E, finalmente, porque já falei 2 vezes, finalmente, tem a questão política, né? O presidente Lula bateu-se por esse ponto faz muito tempo, vem se batendo, e hoje, desse ponto de vista político, foi realmente uma grande vitória dele, porque confirmou-se o que ele vinha dizendo lá desde o começo, que o juiz atuava de forma parcial para condená-lo e tirá-lo da eleição, né? Sem dúvida, uma derrota política muito grande para Bolsonaro, uma vitória política muito grande para Lula e para todos nós e todas nós que já sabíamos, porque nós falamos isso muito antes do STF ter acordado. Toda a advocacia que apoiou a causa Lula livre, toda a militância também que apoiou a causa Lula livre, já vem dizendo a respeito de tudo que hoje foi declarado. Então, assim, ainda que não seja novidade para nós e isso nos traz muita alegria, a vitória política de Lula é muito grande. E Bolsonaro derrotado, porque hoje ficou evidente que ele escolheu o seu algoz, o seu concorrente, para as eleições de 2022, quando Cássio, chamado de Castro pelo Gilmar Mendes no Foi. início do processo, me parece até que aquilo foi meio intencional, porque o Gilmar já estava muito bravo mesmo, né? Errar o nome de uma pessoa eu acho uma coisa muito significativa, Sim. ainda mais quando é seu par, né, na corte. Mas o voto que ele levou envergonhou enormemente a todas e todos os operadores do direito, isso eu posso afirmar a vocês. Foi um voto pífio, demonstrou o mais absoluto desconhecimento de um ministro escolhido para a Suprema Corte a respeito de processo penal, até a gente que não é penalista sabe disso, a respeito do Instituto do Habeas Corpus, Gilmar o destroçou, e ao fazê-lo, certamente impôs também essa vitória política a Bolsonaro, não só com o resultado, mas também com aquele desmascaramento feito por Gilmar Mendes, que todo mundo que estava acompanhando conseguiu entender a respeito da vergonhosa atuação do Cássio, certamente a favor daquele que o nomeou. O problema é que Bolsonaro ainda tem outras pessoas para nomear, e se ele continuar colocando pessoas com esse nível de baixíssimo conhecimento do direito, a coisa pode ficar muito pior. Mas a vitória política é muito grande para o Lula, e a derrota do Bolsonaro também é proporcionalmente grande.